que parece pra vocês, moçada? Eu vejo que bom resultado é a vitória. O empate é um resultado ok. Assim, não deu pra vencer, beleza, soma o ponto, mas Godoy Cruz só tem vencido jogos ultimamente na própria Sul-Americana, né? Nos últimos jogos aí que fez na temporada, só ganhou do Grau e do Esportivo Luquenho na Sul-Americana. Uma sequência grande aí de jogos sem vencer na Liga Argentina. Então, um adversário mais frágil. É claro que o Grêmio não espera um grande jogo, né? No sentido de jogo vistoso, né? Toque de bola de pé em pé. Isso você nunca verá, isso nem daqui a 6 meses. Não espero, e nem é o que o Mano tá prometendo. Tá prometendo solidez defensiva, parar de tomar gol, jogadas, de repente, de bola parada, né, que possam encaixar melhor. Então é isso que eu espero, mas 1-0, né, aquele famoso 1-0 tradicional de Mano Menezes, isso eu acho que dá pra acreditar diante de um Godoy Cruz frágil. Eu acredito que é um bom resultado, tá, Benfica? Eu vejo que, pelo que o Grêmio já construiu nessa competição, claro, com futebol pouco vistoso, um futebol fraco tecnicamente, mas com resultado, os primeiros 2 jogos, 2 vitórias, é importante. Um jogo fora de casa contra o adversário que a gente considera o principal do Grêmio nessa fase de grupos, então jogando contra um adversário direto numa competição onde só o primeiro se classifica, conseguir um empate na casa do adversário é importante. O Grêmio tem a obrigação, claro, de vencer na arena, mas considerando o início de trabalho do Mano Menezes, que ainda não conhece perfeitamente o grupo de jogadores, entendo sim que é um bom resultado contra o Godoy Cruz. Ontem empataram, né, o Esportivo Luquenho e o Grau, né? 2-2. 2-2. Cada uma dessas equipes tem apenas 1 ponto, né? Na tabela. Acho que o empate foi bom pro Grêmio, né? O jogo foi onde? Foi no Paraguai ou foi no Peru? Foi no... agora não lembro de cabeça. Na casa do Grau. Na casa do Grau, no Peru. Tá jogando em Lima, eu acho, né? Mas eu acho que esse jogo pouco afetou, na verdade, mesmo se algum... esses dois aí não, por se tratar do mesmo grupo, se der pra segurar, melhor, né? Sim, mas é que eu acho Mas a disputa é com o Godoy Cruz. Os dois por isso que eu acho que é importante vencer hoje. Devem perder para Godoy Cruz e Grêmio novamente no retorno. Porque a Sul-Americana é o primeiro, né? O primeiro avanço. É a mesma coisa que a Libertadores. O segundo tem a repescagem, lá os playoffs. Que não é garantia, porque é um jogo a mais aí. Esses playoffs serão... Exato. Esses playoffs serão quando, Calvin? Só depois do Mundial, eu acho, só depois, né? Acho que depois fica Nossa, tudo pra pós-Mundial. Godoy Cruz, nos últimos 2 jogos, ele empatou em casa contra o Lanús em 0-0 e perdeu para o San Martín, fora de casa, por 1-0. Então são 2 jogos, já que ele não marca, ele marcou contra o Luquenho, né? E na Liga Argentina são 7 jogos sem vencer. Os últimos 9 venceu 2, mas pelo jeito ele tá focando energia na Sul-Americana. Isso é um agravante pro Grêmio, né? Ou é que os adversários da Sul-Americana são piores do que os da Liga Argentina. Grau e Luquenho, que foram os adversários que o Godoy Cruz enfrentou. Aí quando pega o Lanús, quando pega o San Martín, pega o Rivadavia, o Tajeres, o Instituto de Córdoba, ele não consegue ganhar. Quantos rebaixados existem na Argentina? Agora mudou, né? Eu ainda confesso que não entendi. Não, vai ter, mas agora não é mais aquele promédio lá dos últimos 3 anos, agora é a tabela anual. Então tem um primeiro campeonato, voltou a ter o Apertura e depois tem o Clausura. Aí na soma dos pontos de Apertura e Clausura é que define rebaixamentos. Tá, mas 4, 2... deixa eu pegar a quando tabela. O campeonato argentino ele passou a ser que não teve pela Ferj. Não teve no ano passado, né? Ano passado não teve rebaixamento. Complicadíssimas. Eles mudam muito, né? Vocês sabiam, jovens, que houve um momento em que também aqui o rebaixamento acontecia pela média nos últimos anos? Nisso nem você sabia, Leonardo Mol. Não. Você que sabe nem tudo. Nem eu que sou tudólogo. Mas tem um movimento tudólogo brasileiro de alguns clubes de tentar fazer com que apenas 3 caiam, né? Por temporada. Há um entendimento. Ideia do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que tá apavorado em cair de novo. Mas não só dele, viu? Até, claro que tem a questão de cada um estar preocupado com o seu, mas tem um entendimento de que rebaixar 20% dos times do campeonato é até algo demais. Se a gente for ver em outros campeonatos nacionais, menos clubes caem, enfim. Tem um movimento, eu não sei se eu concordo, acho que teria que ver um pouco mais, estudar um pouco mais sobre o tema, mas é algo que está em pauta entre dirigentes do futebol brasileiro de talvez diminuir o número de rebaixados para os próximos campeonatos, o que impactaria também nas outras divisões, né? Teria uma mudança também no acesso às divisões mais qualificadas do futebol brasileiro.
Eu não acho que seja um problema essa questão dos 4 rebaixados. Eu acho que até mantém uma certa competitividade ali. E zona morta, assim, que não disputa nada, ela é muito pequena, né? Então, na tabela. É 1 ou 2 posições, porque daí tem Sul-Americano, Libertadores. São 30 times no Campeonato Argentino, apertura e clausura. Aí depois, né, jogadas as 2 fases da competição, o 30º será rebaixado. Apenas. Um só? Isso, de 30. Que loucura, cara. Estamos nivelando por cima, né? Nossa. Por isso que os argentinos, eles olham pro Campeonato Brasileiro e se assustam, né? Cara, mas... Pô, o campeão da Libertadores do ano passado tá brigando pra não cair no Brasileirão. E esse é o nível de competição que a gente tem aqui, que a Argentina... Mas tu sabe que Pelo isso visto. que o Benfica falou ali, de focar mais na Libertadores ou na Sul-Americana, eu não me lembro qual foi o time agora, mas tem alguns times que estão fazendo essa leitura, né? De focar mais Flamengo na parece competição. que tá, né? Não tô falando nem de times brasileiros, de times do continente. E acho que isso tem muito a ver com aquela questão do valor que é pago pela Conmebol na Sul-Americana e na Libertadores. Às vezes uma vitória te dá uma grana que agora é muito importante para começo de temporada, para primeiro semestre. Imagina para um clube pequeno aí ganhar $300 mil, né? Que é o preço por vitória. Agora Né? É muita grana. Na Libertadores é 2 milhões de reais. Só pra você ter uma ideia, Isso aí dá quantos mil dólares? Eu só falo em 330. dólar. Só falo em dólar. 330 mil Minha dólares. moeda é o dólar. Se tu ganhar todos os jogos da primeira fase da Libertadores, tu ganha 12 milhões. Imagina um clube pequeno lá, né? Um clube pela primeira vez jogando uma Libertadores América com um reforço de caixa. E a desse. Sul-Americana também paga, mas agora eu não lembro qual é o valor. Acho que é 150. 135 mil dólares. Ah, perfeito. nesse Apertura Argentino, né, tem divisão de 2 grupos. 2 grupos com 15 times cada, mas aí a tabela geral é a que conta, né, para considerar rebaixamento. Godoy Cruz é o 26º da tabela geral. Já foram 14 partidas disputadas, ele tem 11 pontos. E o Aldosivi é o 30º, né, o que estaria sendo rebaixado nesse momento, tem 9 pontos. Então a distância é só de 2 pontos. O Godoy Cruz pro último colocado. Godoy é o 29º? 26º. Ah, tá. E a gente entende que, independente do momento que passa o Grêmio, o material humano é muito superior ao do Godoy Cruz. Assim como era contra o Luquenho e contra o Atlético Grau, mas isso não muda o fato, não muda o contexto que o Grêmio vive nesse momento. Então é um momento de instabilidade, mudança de trabalho, o Mano tá chegando, ele precisa se adaptar a Porto Alegre, mesmo sendo um treinador muito experiente, e isso faz com que a régua caia um pouco a curto prazo. A Porto Alegre ele tá adaptado. Sim, perfeito, mas eu Ele digo... tem que se adaptar ao elenco do Ele Grêmio. adaptar, o cara, ele trabalhou muito tempo no Corinthians, no Fluminense, é uma rotina Uma família diferente. aqui, tudo, vem Bem, aqui sempre. mas se adaptar ao Grêmio, principalmente, Será que ele 20 sabe anos depois. dirigir até o CT ou tem que pegar um Uber? Será que ele tem que botar no Waze? Facilidades. Acho que não, né? Mas, de qualquer forma, por isso que eu vejo que o Grêmio precisa dessa retomada de confiança, que tá nesse processo, considerando o empate no Grenal, mas isso faz com que a régua caia. Então, eu vejo fora de casa o empate contra o Godoy Cruz um bom resultado. E a partir disso, a cobrança aumenta e a gente começa a cobrar os resultados depois desse jogo. Eu penso que, considerando o calendário do futebol brasileiro, como as coisas estão se desenhando, não dá, e acho que o Mano ele foi muito sábio quando ele falou isso, não dá para se descuidar totalmente do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio está numa situação complicada, ainda que a gente esteja no começo da competição. O quanto antes você garantir esses pontos contra o seu rival direto no grupo, melhor. Então, acho que uma vitória hoje, ela agiliza muita coisa para o Grêmio na sequência. Aí você, vamos supor, você soma 6 pontos contra o Godoy Cruz, Esse 3 aspecto lá é interessante, e 3 em casa, te possibilita, de repente, olhar para outros jogos desse grupo com um olhar de, tipo assim, não, aqui dá para poupar para eu pensar no brasileiro com mais atenção nesse começo. Você consegue recuperar nas duas. Eu acho que é um jogo importante pro Grêmio vencer, mesmo que seja o começo do Mano, e acho que ele tá correto, inclusive, de manter uma mesma base de pensamento do Grenal. E eu concordo contigo. Eu acho que é um resultado, uma vitória seria fundamental pro planejamento do Grêmio e muito importante, mas eu não consigo considerar um empate um mau resultado. Não falei que é mau. Não, tudo bem. Eu só tô reforçando a minha tese porque, pra mim, uma vitória facilita muito a vida do Grêmio para, como tu disse, olhar para os outros jogos com uma possibilidade de preservação, para conseguir focar no Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não pode descuidar. Hoje é o 19º, então, mas eu olho hoje o Grêmio terminando o jogo contra o Godoy Cruz com um empate, e eu vou dizer, bom resultado, partindo de uma naturalidade, um confronto onde nada de
nada de sobrenatural aconteça. Sabe o que acho que tá pesando assim nesse raciocínio, que é o meu também, Mal? É a instabilidade do Grêmio. O Grêmio tá tão mal esse ano que em circunstâncias normais você diria, não, vai dar para ganhar do Godoy Cruz, chega lá e ganha, né? É que a gente, puxa, vai levar um tempo até voltar a confiar no Grêmio, mesmo que o desempenho tenha melhorado no Grenal, né? Então é por isso que a gente, de algum modo, diminui até, né, o clube, assim, achando que o empate é legal. Pois é. Eu acho que até, pra mim, o grande ponto é não vai ter desempenho logo de cara, assim, acho que é difícil. Ou pode, se tiver, vai ser muito mais ligado à questão de mobilização, de confiança, de troca de ambiente, troca de ideias, do que propriamente um planejamento mais tático do Mano, porque ele teve somente 2 treinamentos, né? Mas acho que o espelho, ele usar de espelho o Grenal, o Grêmio do Grenal, acho que é bom. Penso que a ideia, ela começa bem, para dar uma estabilidade, claro, e depois o time se desenvolver a partir disso. E a gente debate muito o aspecto técnico, mas a gente não pode esperar nada menos do que aconteceu no Clássico Grenal, em questão de inspiração, de mobilização, como trouxe a Michele. A gente tem que cobrar o time do Grêmio, que teve uma mudança muito clara no Clássico, depois que os jogadores se sentiram talvez mais confortáveis jogando nas suas devidas posições, com as suas devidas características, potencializando seus estilos de jogo. A gente tem que cobrar uma mobilização pelo menos igual ao Clássico, se não maior, porque no Clássico Grenal era uma mudança muito recente em relação ao Gustavo Quinteiros, agora chega um técnico renomado no cenário do futebol brasileiro, muito experiente, e agora é um cenário mais agradável para os jogadores, considerando a característica de cada um. Então a gente tem que cobrar que pelo menos na transpiração e na mobilização, o Grêmio não deve em nenhum momento. É que aquele jogo deixou uma conta alta física. Não vai ser nem próximo daquela mobilização. Pode... tentar chegar próximo, tu pode fazer algo a mais. Claro que vai ter uma motivação diferente, os jogadores vão estar pela primeira vez sendo comandados pelo Mano, todo mundo vai querer mostrar serviço, vai querer mostrar que tá apto a começar uma partida, principalmente os jogadores que serão titulares, mas é muito difícil, né, tu chegar nesse nível de concentração, de corda esticada, para enfrentar o Godoy Cruz. Tem que ser algo assim muito diferente, porque o Clássico Grenal ele é diferente, né? Então, acho que muito dessa questão do Grenal a gente tem que encarar muito mais como um jogo de exceção do que um jogo de regra, né? Um jogo onde o Grêmio conseguiu se sobressair também muito pelo fator Grenal, por ter a motivação, por saber que o Inter era favorito e todo mundo admitia isso, e talvez dentro do próprio Grêmio isso fosse algo colocado. Agora o Grêmio tem que jogar bola. O Grêmio tem que parar com esse discurso de raça, de entrega, porque isso Mas tem bola, sempre vai ter. Tem bola o Grêmio? Isso sempre vai ter. Eu quero ver a bola, eu quero ver organização principalmente. Eu não acho que o Mano ele vai hoje mostrar uma revolução, vai fazer uma clara evolução no modo de jogar, não é isso. Mas eu acho que o Grêmio tem que começar a organizar a casa, ser um time, primeiramente, mais seguro defensivamente, e hoje vai ter o Kahneman como titular, vai ter o Lucas Esteves, que é um ponto de interrogação até aqui. Então eu cobro hoje organização. O que vier é lucro nesse sentido. Acho que com o tempo o Mano vai conseguir ajeitar outras questões também no time do Grêmio. Até porque